Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite, iniciando mais uma semana. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Hoje nós vamos começar a última parte do Sermão do Monte aqui nas nossas devocionais, a respeito do reino do céu, suas exigências e privilégios. Nós vamos começar hoje o capítulo 7. Então fica aqui a minha sugestão para que você, com toda a sua família ou sozinho, leia o capítulo inteiro para ao longo das próximas devocionais vocês poderem tirar o máximo proveito possível da palavra de Deus. Entretanto, hoje, em virtude do contexto, eu quero deixar para a nossa reflexão o texto de Lucas, na realidade. Lucas capítulo 18, versículos 9 até o versículo 14. Onde Jesus conta, então, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Lá no versículo 9, ele diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Fiz questão de ler esta parábola porque todo o Sermão do Monte, inclusive este capítulo 7, segue nesta perspectiva de contrastar a justiça dos escribas e fariseus hipócritas com a autojustiça deles, com a verdadeira justiça de Deus. Todo o impulso do Sermão do Monte é mostrar a completa distinção entre a verdadeira e a falsa religião, entre a verdadeira e a falsa espiritualidade. Jesus coloca diante dos seus ouvintes dois propósitos, 2 padrões, o padrão de Deus e o padrão hipócrita dos escribas. E diz claramente que aqueles que optarem por este segundo, a Bíblia diz claramente, Jesus diz isso, que eles não têm parte no reino de Deus. Hoje, então, nós vamos começar o capítulo 7, e este capítulo, aparentemente, quando lido assim, num primeiro momento, parece não ter nexo, são uma série de parágrafos isolados, parece não ter nexo com o restante do sermão. Mas nada disso, é apenas a aparência. Na realidade, o Sermão do Monte, por completo, é uma peça coesa, com propósitos claros, conexos, estratégicos, com o objetivo de estabelecer com clareza as bases do discipulado cristão. É por isso que o Sermão do Monte é chamado por muitos de a carta magna do cristianismo, o Evangelho em miniatura. Por isso é que Jesus começou lá no capítulo 5 mostrando a respeito do ser, ou seja, a respeito do caráter daqueles que haveriam de ser seus discípulos. E lá ele mostra 8 características que precisavam estar bem claras na vida de cada discípulo. E no capítulo 5, no versículo 48, ele disse que os seus discípulos tinham que ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste. E que a diferença dos discípulos era exatamente na diferença deles é que estaria a grande força do cristianismo. Por isso é que o versículo-chave de todo o sermão é o capítulo 6, versículo 8, a parte A, que diz: não vos assemelheis, pois, a eles. E aí Jesus, então, no próprio capítulo 5, descreve a função e o propósito do cristão no mundo, vai deixar claro que esta ação influenciadora do cristão como sal e luz precisa estar lastreada numa conduta
conforme a vontade de Deus. Ou seja, para o cristão cumprir a sua função e o seu propósito, ele precisa viver segundo os padrões do Senhor. Ele precisa ter esta fome e sede de justiça, conforme, por exemplo, um faminto e um sedento de comida e de água. Acima de tudo, com sinceridade de coração, excedendo em tudo a justiça dos escribas e dos fariseus. Depois, no capítulo 6, que nós terminamos agora recentemente, Jesus vai falar então das obras de justiça e mostra lá a piedade do cristão, ou seja, o compromisso particular que precisa ter lastro no coração, uma justiça interior, que é vista por Deus, pelo Pai Celeste, que vem em secreto, e aquele que vem em secreto recompensa. Depois ele fala também do testemunho, ou seja, da vida externa, da vida pública do cristão, que precisa realmente buscar os tesouros verdadeiros, ter olhos generosos e servir apenas a um Senhor. E então, esse cristão que realmente tem Deus como o seu único Deus, como o seu Senhor, esse cristão não precisa andar ansioso. Basta buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Agora aqui no capítulo 7, seguindo esta mesma toada, esta mesma conexão, Jesus então agora vai passar para os relacionamentos do cristão. Então observem aí bem no capítulo 7, com exceção dos versículos 28 e 29, que formam a conclusão de todo o sermão, o restante nós podemos dividir em duas partes. Do versículo 1 até o versículo 12, nós temos a primeira parte com 3 sessões. E aqui então Jesus vai advertir os seus discípulos com relação a 3 atitudes extremamente perigosas. A primeira delas são os julgamentos temerários, ou seja, não devemos julgar os outros, versículos de 1 até o versículo 5. Segundo, a falta de discernimento, ou seja, não devemos agir sem discernimentos, versículo 6. E a terceira, nós não podemos perder a simplicidade, a confiança, a persistência das crianças. Ou seja, nas nossas relações com Deus, nós precisamos manter as virtudes infantis, ou seja, aquela perseverança da criança que pede até ser atendida. Observando estas 3 advertências, nós vamos descobrir, que todas elas convergem para a regra de ouro, que aparece aí no versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Versículo 12, no capítulo 7. Na segunda parte, encerrando então esse capítulo 7, Jesus vai também dividir essa segunda parte em 3 sessões e vai colocar aí as alternativas. E o cristão, o discípulo dele, precisa aprender a tomar as decisões certas. Então, a primeira alternativa, ele diz aí 2 portas, 2 estradas. Depois, 2 árvores, referindo-se aos falsos profetas e aos profetas verdadeiros, versículo 15 até o 23. E por último, os 2 fundamentos, ou seja, construir sobre a rocha ou construir sobre a areia. É isso que nós vamos estudar no capítulo 7. Desde já, que a graça do Senhor esteja com você e com toda a sua casa. Até o nosso próximo encontro. Se prepare estudando o capítulo 7. Que Deus te abençoe e sigamos juntos orando ao nosso Deus, confiando nele, porque a força dele está conosco, em o nome de Jesus.